Olá, pessoal! Bom, para entendermos melhor o que é software, precisamos saber a definição ou conceito. Aqui em nosso curso, a palavra software e programa possuem o mesmo contexto e são um conjunto de rotinas e instruções que vão executar determinada função em nosso computador. Um exemplo prático disso é quando você precisa fazer acesso a alguns sites na internet. Para isso, você usa programas específicos, chamados de navegadores de sites ou navegadores da internet, como por exemplo o Google Chrome, Firefox e Internet Explorer. Assim como esses programas, temos também outros programas com outras finalidades, como por exemplo softwares de edição de texto, de planilha eletrônica e de apresentação. Nós também podemos segmentar o software com relação à sua usabilidade. Então nós temos softwares de cunho pessoal, comercial, educacional e de pesquisa. Um exemplo básico de software comercial é quando você vai ao mercado. Você faz as suas compras e ao final você passa em um caixa essas compras para fazer o pagamento. Nesse caixa há um computador com um programa para realizar a computação, ou seja, os valores, que são computados da sua compra. E esse programa que está instalado nesse computador é um software de cunho comercial. Bom, realizada essa explanação inicial sobre software, estamos aptos a seguir com o curso para entender melhor quais são as classificações, tipos e quais os softwares podemos usar em nossos sistemas operacionais. Além da definição de software, há também os tipos de softwares existentes no mercado, sejam eles para computadores ou dispositivos móveis. Podemos dizer que existem dois tipos básicos: os softwares proprietários e os softwares de código aberto, ou do inglês open source. O software proprietário é aquele software que você tem que pagar para ter uma licença comercial dele, ou seja, você paga um valor monetário para fazer uso desse software e usar todos os seus recursos. Um exemplo básico é o Microsoft Office, que é um conjunto, a gente fala que é uma suíte de aplicativos, de programas, como por exemplo o Word, PowerPoint, Excel, Outlook, que você pode fazer adesão, instalar no seu computador e utilizar. Mas para isso você precisa pagar uma licença, porque ele é de uso comercial, ou seja, os desenvolvedores, a empresa que fez esse software, ela cobra valores para que você consiga usar esse programa em seu computador. Além disso, ela também assegura suporte ao seu programa e também correção de erros, caso exista, certo? Já os softwares open source, ele é o contrário do software proprietário. Muitas vezes você, 99% das vezes você não precisa fazer o pagamento de alguma licença, você pode usar exclusivamente gratuito esse software, Ele oferece também uma série de recursos iguais aos softwares proprietários, porém, esses softwares são mantidos por grupo de desenvolvedores em uma comunidade, algo que não tem fins lucrativos. Então é possível que às vezes você não tenha suporte ou correção de erros desses softwares. Então essa é a diferença básica entre um software proprietário e um software gratuito. Existem também os softwares híbridos. O que é isso, professor? Eu explico para você. O software híbrido é aquele software que ele oferece uma certa funcionalidade dentro do programa, que você não precisa fazer o pagamento, mas caso você queira usar recursos extras desse programa, você tem que fazer o pagamento de uma licença. Então você já deve ter se deparado na internet com algum programa desse. Você instalou no seu computador, consegue usar alguns recursos, mas se você quiser usar um recurso adicional, você tem que pagar uma licença. E normalmente eles usam aquele termo Pro, Então você quer ter um programa que nome X e para você conseguir executar uma ação a mais naquele programa, você tem que comprar a licença do programa Pro, que é chamado de profissional, certo? Então essa é a definição básica entre software proprietário e software de código aberto. São os dois tipos básicos que nós temos aí no mercado. Dando continuidade ao assunto de software, precisamos falar também sobre os sistemas operacionais, que são programas primários instalados em seu computador antes da execução de outros programas. Os sistemas operacionais estão presentes tanto em dispositivos móveis quanto nos computadores. Então você já deve ter ouvido falar sobre o Windows, Linux, iOS e Android. Todos esses nomes referem-se a sistemas operacionais. No mercado de computadores, nós temos três grandes sistemas operacionais, que é o Windows, o OS X ou macOS e o Linux. E no mercado de dispositivos móveis, nós temos o Android e o iOS, cada um desenvolvido para um equipamento específico. No caso do Windows para computadores,
ele abarca uma série de dispositivos e computadores. Então é possível você utilizar a instalação do Windows para instalar praticamente em qualquer computador hoje existente. Já o sistema da Apple, o macOS, ele só é disponível para quem tem o equipamento da Apple. Então, para você usar esse sistema operacional, você precisa ter o hardware, né, que a gente fala, o dispositivo, o equipamento da Apple. Então você tem que fazer a aquisição dele e aí você consegue ter esse sistema instalado. E o Linux, ele é um sistema de código aberto, né, um software que a gente fala de open source, ele também pode ser instalado em qualquer computador. Ele não possui uma licença comercial, existem algumas versões que pagam, mas a maioria das versões de Linux não precisa pagar e você pode também instalar em qualquer computador. Normalmente, as versões, a gente fala de distribuições Linux, elas são instaladas em servidores. Então, quando você acessa um site, faz acesso a algum conteúdo web, é muito provável que aquele conteúdo esteja hospedado em um computador que está com a instalação do Linux. Já para o mercado de dispositivos móveis, nós temos aí o Android e o iOS. Cada um também representa um dispositivo específico. No caso do iOS, só para quem tiver o dispositivo da Apple, ou seja, o iPhone, vai conseguir usar esse sistema operacional, esse software primário. Se você tiver um outro equipamento, então, por exemplo, você tem um celular Motorola, LG, Sony, até próprio um aparelho da Google, você vai estar utilizando aí o sistema Android. Nós também conseguimos fazer uma divisão da porcentagem de utilização desses sistemas. No caso dos computadores, nós sabemos que o Windows, como já é um sistema já consagrado, muito usado já há anos atrás, ele ocupa a maior fatia do mercado, basicamente 87%. O OS X ou macOS, ele possui 10%, isso porque ele é restrito a quem só tem o equipamento da Apple, ou seja, um MacBook Air, um MacBook Pro, tá? Um iMac, então são computadores que possuem instalados aí o macOS ou OS X. E o Linux, como eu falei, é mais voltado para servidores, então ele possui uma fatia menor aí do mercado. Já nos dispositivos móveis, nós temos aí um volume bem grande, né, do Android, 71% contra 29% do iOS. Isso porque o iOS ele é específico para o iPhone. Finalizando a nossa aula hoje sobre software, aprendemos um pouco sobre a sua definição, quais os tipos de softwares existentes e a segmentação dos softwares, ou seja, o software primário e o software secundário. Sabemos que o software primário são os sistemas operacionais, então, por exemplo, o Windows, o iOS, o Android, e os softwares secundários são aqueles softwares que possuem uma funcionalidade específica que vão ser executados em cima do sistema operacional. Como mencionado no começo da nossa aula, o navegador web é chamado de software secundário. O software comercial, aquele utilizado lá no mercado, também é chamado de software secundário, pois esses softwares estão rodando em cima de um software primário. Então eu espero que você tenha compreendido a aula de hoje e vamos aos estudos. Um grande abraço!